Boa noite, povo de Deus, uma paz do Senhor, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui para falar da Sua palavra e do seu amor, que é o que importa em nossas vidas, né? Levar o ID do Senhor e a palavra enquanto se pode, né? Porque depois Deus proverá. A palavra está em 1 Reis 8, onde fala Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali, e ali entrou numa caverna e passou ali uma noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que faz aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. E a espada só eu fiquei e buscar a minha vida para tirá-la. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que a palavra do Senhor, como também uma grande, forte vento, que fedia aos montes e que bravava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouviu Elias, envolveu o seu rosto, a sua capa, e saiu para fora. E pôs-se entre a caverna, e eis que veio ele uma voz que dizia: Que faz aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porém, que os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. E a espada só eu fiquei. E buscaram a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Arabel, rei sobre a Síria. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui foi no tempo do rei Acabe, quando Elias, né, ele foi dar a profecia para o rei Acabe, que ia ter 3 anos de seca e de fome, né? Jezabel mandou caçar os profetas. E aí matar os profetas de Deus. E aí Elias, que tinha passado a mensagem, ele foi perseguido para tirar a vida de Elias. E Elias ficou tão temoroso, tão com medo, e ele foi para a caverna. E Deus disse a ele que ele saísse daquela caverna, que ele saísse e voltasse pelo mesmo caminho, para que não ficasse naquele lugar. E levantou Elias, esperando que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. Com isso aconteceu, precisou fugir para salvar a própria vida. Diante de tudo isso, se sentiu triste, frustrado. Há momentos em que o deserto é tão grande que somos tentados, desanimados, mas nesta hora poderia contar com o Espírito Santo, que nos dá força e coragem para seguir em frente.
Aquele que está desanimado dessa jornada domina e não acorda devido ao próprio precioso. Sabe que não poderá esmorecer. O Senhor Deus tem alinhando ideias para engrandecer a sua palavra e fortalecer o motivo na situação da angústia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então, no momento das nossas aflições, do nosso sofrimento, mesmo que a gente for perseguida, não devemos desanimar. Mesmo que a gente esteja sem força, a gente pede ânimo, determinação, estratégia. Pede a Deus os dons espirituais, como o dom da mansidão, do domínio próprio, né? Perseverança e sabedoria e temperança, para suportar os dias maus que não são fáceis. É tanta tempestade, é tempestade na saúde, é tempestade na vida financeira, é tempestade na família. E aí, esse homem de Deus, cheio da unção, Elias. Se Elias, que era cheio da unção, ele temeu a Deus, com toda a profecia, com toda a unção que aquele homem de Deus tinha, mesmo assim, ele temeu, ele ficou com medo de Jezabel. A Jezabel mandou matar todos os profetas, né? E Elias, ele foi provado no fogo, provado na tempestade, provado no vento, né? Ele entrou na caverna, comeu pão e bebeu água, mas ele não desistiu. Mas porque Deus era com Elias, e ele é comigo e com você. No momento que nós confiamos que Deus é na nossa vida, nós não desistimos de tudo que passamos. Às vezes as pessoas acham, nós passamos por uma vida financeira, nós temos dívidas para pagar. Às vezes é muito difícil, muita gente passa situações terríveis, se envolve com agiota, se envolve com dinheiro emprestado, toma acolá, deve cartão, deve isso, deve aquilo, e entra no poço sem fundo. Num poço sem volta, não tem volta, é um poço fundo que não consegue se libertar. E se a pessoa estiver no mundo, não tiver Deus, não tiver firmado no propósito do Senhor, na sua palavra, para que ele venha lhe dar estratégia, ele venha lhe dar sabedoria, para que Deus venha usar o de perto e o de longe para te ajudar. Mas nós precisamos ter caráter. Nós precisamos verdadeiramente ter fé, determinação e coragem. E orar e jejuar para que Deus nos ajude, para que através desse fundo do poço, dessas dívidas que nós temos, nós não venhamos perder nossa vida. Porque se a gente ficar só fazendo tudo de errado e não temer as coisas do Senhor, uma hora essas coisas que a gente mesmo procura, a gente acaba perdendo a nossa própria vida por causa de certas coisas que fizemos na nossa vida. E tem gente que faz tanta coisa de errado e não se arrepende, e não tem medo da mão de Deus, e não tem medo de Deus cobrar. Temos que temer e tremer o poder do Senhor. Não podemos viver de enganação. Não podemos, os falsos profetas também estão aí, vivendo de enganação, achando que tendo dinheiro, que tendo isso, que tendo aquilo, sua vida está próspera, que Deus está no negócio, que Deus está fazendo e acontecendo. Deus não está nesse negócio de enganação, de enganar o povo. Deus não está no negócio de fazer o mal ao seu irmão, ser falso, ter capa, viver na contenda, viver na fofoca, no disse-me-disse. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Devemos se converter de espírito e verdade. A palavra de Deus é a libertação, é a palavra de Deus que
que devemos se